Salve família Caranda, aqui quem fala é o Davi. Seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Meus irmãos, eu tô aqui com o resultado das eleições, né? Foi muito apertado, 50,9 para o Lula, não chega nem a 1% direito, e 49,1 para o Bolsonaro. Os dois tiveram recorde de votação, inclusive o próprio Bolsonaro. Ele teve mais votos agora do que em 2018, quando foi eleito. E a diferença aí é muito pouca, né? Eu acho que o que fez realmente a diferença aqui foi justamente aquelas pessoas que foram atacadas por cobrar do governo que fizesse o que era certo, que não votasse, por exemplo, quase 400 vezes junto com o PT. Como eu disse para vocês, se tem um culpado, né, pela volta do Lula, é o próprio Bolsonaro. Quando ele foi destruindo a Lava Jato, é óbvio que as sentenças que a Lava Jato deu também enfraqueceram. Na tentativa desesperada de salvar os amigos e os familiares, e ele disse isso em alto e bom som, a gente mostrou aqui, fomos atacados, porque essa turma que é bolsonarista legítimo, e eu não estou falando de você, meu irmão, que votou em Bolsonaro assim como eu. Aquela pessoa que sabia de tudo que o cara fez de errado, acompanhava nossos vídeos, mas entendeu que era salvar o país de um mal maior chamado Lula, de um plano de governo comunista que está sendo implementado aqui na nossa vizinhança, na Argentina, Chile, Venezuela. Nós sabíamos e entendíamos isso. Cobramos, fizemos a nossa parte, apontamos os erros do governo por 4 anos, mas mesmo assim as pessoas não quiseram saber. A idolatria de muitos era não fala mal, deixa o homem governar, e o homem se vendendo muitas vezes, aprovando projetos, fazendo coisas que nem o PT teria coragem de fazer, e o Bolsonaro, por causa dessa idolatria, esse espaço que teve, fez. Hoje é muito mais fácil ter uma corrupção aqui no Brasil, graças às coisas que o Bolsonaro fez, e a gente já relatou aí em vários vídeos. E os ataques às pessoas que podiam ter feito a diferença aqui, ó. Você vê, não foi nem 2 milhões de votos de diferença. E tem vários youtubers aqui grandes, que vocês sabem quem é, vocês conhecem as pessoas, né? São vários, não é apenas um, mas tem vários, que ficaram neutros justamente por esses ataques, né? O Bolsonaro não teve inteligência de chamar essas pessoas para conversar, tentar, olha, eu preciso do apoio de vocês, o país precisa do apoio de vocês, tem um mal maior, e eu tenho certeza que muitos teriam entendido, né? Mas não fizeram isso. Então o resultado está aí, né? Tentaram ganhar a eleição sem essas pessoas. Nós fizemos o nosso trabalho aqui, conscientizando aquelas pessoas que estavam indecisas. Muitos votos, você vê aqui, os votos brancos e nulos diminuíram muito, ó. Foram 5 milhões. Para a vista do primeiro turno, que foi muito mais. Então a gente vê que a gente conseguiu fazer nosso trabalho. Então parabéns, eu me sinto orgulhoso de cada um de vocês, meus irmãos, que sabiam quem era o Bolsonaro, não tinham idolatria, mas entenderam que precisavam salvar o seu próprio país. Então eu me sinto muito honrado de fazer esse canal aqui com vocês. Uma coisa que eu quero mostrar para vocês é esse vídeo aqui. Eu vou voltar para essa tela, que algumas pessoas, por causa das revelações que eu fiz aqui já dia 25, e deixei o vídeo aqui guardado, disseram: ah, Davi, você deve ter feito 2 vídeos, um da vitória e outro da derrota do Bolsonaro. Não fiz isso aqui, ó. Vocês podem ver os vídeos que estão privados, né, que a gente é obrigado a tirar. Não tem nada a ver, ó. Eu não costumo fazer vídeos muito adiantados, né? Outros você vê como esse, eu tenho que fazer 2, 3 vezes para ver se é aprovado. Isso aqui demorou 2 semanas para ser aprovado. Aí já tinha feito uma versão reduzida. Esse vídeo originalmente tinha 13 minutos, aí eu cortei, tirei algumas partes para ver se passa. É essa luta que a gente enfrenta continuamente, né? Então eu fiz esses vídeos já, ó, esse outro mesmo aqui, eu postei 23 de outubro, tá certo? Aqui, ó, porque o porquê de Lula não foi para o debate, esse vídeo nem chegou aí pro ar, porque também ficou em análise, demorou demais, passou o tempo. Então acontece muito isso. Não foi o caso como alguns pensaram, né, por causa das revelações. E eu digo pra vocês, meus irmãos, meu trabalho aqui é feito em cima de lógica e às vezes de espiritualidade. Às vezes a gente tem um toque, quem não acredita no espiritual acha que isso é bobagem. Eu respeito, certo? Mas não é porque a pessoa não acredita que uma coisa que existe deixa de existir. Então Deus, a espiritualidade, o toque que ele manda para algumas pessoas, eu não sei o motivo que ele manda para um e não manda para outro. Não quer dizer que eu sou especial, mas às vezes eu tenho. É raro, mas acontece. Então eu fiz o vídeo aqui, né, dia 25, e por conta de a gente falar coisas até do debate que nem tinha acontecido, algumas pessoas disseram: não, o Davi deve ter feito esse vídeo agora e tá dizendo que foi dia 25. Então eu vou mostrar aqui, quem entende de YouTube, certo? Ó, estatísticas. Aqui é a data que o vídeo foi postado, ó, dia 30 de outubro de 2022, certo? O vídeo foi solto para o pessoal. Mas qual foi o dia que eu subi o vídeo, que eu coloquei ele na plataforma? O YouTube mostra, é só você vir aqui, ó, modo avançado, tá vendo embaixo tem essa setinha.
e você coloca desde o envio, tá certo? Aqui ele está mostrando as visualizações que ele teve no dia que ele foi liberado para vocês, ou seja, dia 30 ele teve 28 mil visualizações. Qual foi o dia que esse vídeo foi enviado? Vamos colocar aqui, ó, desde o envio, desde que eu mandei ele para a plataforma. Tá vendo? Ó? Ele foi enviado 25 de outubro, tá certo? E liberado dia 30 de outubro. E aí você vê que dia 25 não tem estatística, dia 26 não tem, 27 não tem, 28 não tem, só vai ter dia 30, certo? Tá vendo aqui, família? Só vai ter dia, ele tá mostrando aqui, nesse caso, né, de 25 a 29, quando ele ficou em off, né? Tá aqui os dias que ele passou esperando, e o dia que foi liberado, que foi o dia 30. Então, só explicando aqui para algumas pessoas, eu não preciso mentir para vocês, família, e acho que quem mente, quem faz as coisas com malícia para enganar os inscritos, Deus cobra. Então é por isso que Deus tem me abençoado bastante. Tenho muito a agradecer a Deus e a vocês, meus irmãos, que através de vocês é que as bênçãos de Deus chegam. Então só tenho que agradecer. Eu tenho muito cuidado com isso, pois eu não quero ser castigado, porque a mão de Deus pesa mesmo. Você vê aí Valdomiro, comprou avião, milionário, fazenda milionária, e qual é o resultado do cara? Então eu não quero que isso aconteça comigo, porque se tem uma coisa, meu irmão, que se você faz errado e você vai ter o troco, é quando você faz as coisas com malícia, quando você tenta enganar a Deus, né? Até o próprio rei Davi sabe o que passou, né? Tem as histórias bíblicas aí, quando ele saiu dos caminhos. Então eu sempre tento aqui, não sou perfeito, mas eu tento ser o mais sincero com vocês, meus irmãos, fazer uma análise sempre fria, baseada em fatos e baseada em tudo isso, né, que envolve cada coisa no Brasil. Eu quero comentar com vocês também, muita gente mandando essas matérias aqui, certo? Eu não vou agradecer porque é muita gente mesmo, só agora 443 mensagens, então quero agradecer a todos. E é o seguinte, ó, essa matéria aqui muito recente, ó, após vitória de Lula, caminhoneiros fecham vias e pedem intervenção militar. Apoiadores do presidente Jair Bolsonaro convocam eleitores para protestos, fecharam BRs e afirmam que só vão liberar quando as Forças Armadas tomarem conta. Bom, estão tocando fogo nas estradas, meus irmãos, um monte de cidadão de bem aqui, ó, querendo passar, vocês estão vendo aí nas imagens, certo? Matéria do Correio Brasiliense. E tocando fogo igualzinho aos petistas, né? Igualzinho ao movimento MST. Qual é a diferença desse povo para o movimento MST? Eu pergunto a você. Porque isso aqui não é democracia. O próprio movimento dos caminhoneiros não tem uma liderança. Eu sempre disse isso, e se tivesse, os próprios caminhoneiros já tinham consertado o Brasil. Mas há um racha entre os próprios caminhoneiros. Muitos votaram no PT, muitos estão revoltados, e eu converso diretamente com os motoristas. De vez em quando eu gosto de parar a Mimosa, o Camaroso mesmo, o Amadeus. Até a Petrohope eu paro, converso com os caras. E aí, meu irmão, e o governo? O que é que vocês pensam em fazer? Tem uma liderança, e você vê que a gente até entrevistou um aqui, né, a gente fez lá no dia que tava aquela conversa da greve. Tá todos os vídeos aí, graças a Deus. Tudo que a gente faz de bom e de ruim fica na internet. E se as pessoas prestassem atenção, tivessem humildade para prestar atenção, por exemplo, numa revelação que eu fiz aqui, desse vídeo mesmo, dia 25, falando até do debate que ainda ia acontecer, e eu já sabia como as coisas seriam, as pessoas teriam um pouco mais de respeito, família. Mas você vê muita gente revoltada, principalmente esses que vestem verde e amarelo, que são petistas disfarçados. E mais uma vez, não estou falando de você, meu irmão, que assiste nossos vídeos, que entendeu que votar no Bolsonaro não era eleger o Bolsonaro, era salvar o Brasil de um mal maior. Vocês me honram com sua presença aqui. Eu me sinto muito mais útil à sociedade por fazer esses vídeos para vocês. Então eu só tenho a agradecer a cada um de vocês, e mais uma vez me sinto honrado com a presença de vocês aqui no canal. Agora, esses que vestem verde e amarelo, que ao invés de cobrar ao presidente, que estava fazendo um monte de cagada, repito, voltou quase 400 vezes com o PT, destruiu a Lava Jato ao fazer isso. Os braços que ele ia quebrando, esses braços da Lava Jato, você imagina a Lava Jato, certo? Vou botar aqui, ó, Goro do Mortal Kombat, só para ilustrar, né, que a gente gosta de usar imagens. Então vamos aqui, ó. Pronto, você imagine que a Lava Jato era esse bicho aqui, ó, certo? Esses braços dele estavam cruzados, assim, ó, como um X, e no meio tava a prisão de Lula, os corruptos de Lula, certo? Esses bracinhos aqui começaram a se esticar, mesmo estando em X, cruzados assim, eles estavam tentando chegar nos corruptos. E alguns desses corruptos eram amigos e familiares de Bolsonaro. Quando esses braços começaram a tentar chegar
Nos amiguinhos do Bolsonaro, na família dele, nos filhinhos dele, o Bolsonaro quebrava esses braços. Trek quebrou esse, Trek quebrou o outro, quebrou mais esses dois. O resultado disso foi o quê? A soltura do Lula. O próprio Bolsonaro disse: eu acabei com a Lava Jato, em alto e bom som, pois no meu governo não há corrupção. Tudo que você faz nessa vida, meus irmãos, principalmente, por isso é que eu digo, tenha cuidado, tenha medo dos castigos de Deus, porque ele vem. Tudo que você faz com malícia vai voltar pra cima de você. E eu bato no peito e digo aqui, meu irmão, pode me acusar do que você quiser. Ah, Davi, você não fala direito, ah, você se... fala o que você quiser, ah, você é horrível. Problema seu de pensar assim. Agora, eu sou sincero com vocês. Tudo aqui com vocês eu falo como se estivesse falando com irmãos, porque é assim que eu considero. Familiares meus. Quando o Bolsonaro começou a quebrar os bracinhos do monstrinho chamado Lava Jato, ele, ao mesmo tempo, soltou o Lula, que voltou com força total e o derrotou. Ou seja, foi como se fosse uma cobra que ele mesmo criou. É isso que acontece, meus irmãos, quando você age com malícia. E essas pessoas que vestiam a camisa e que atacavam pessoas como eu, como vocês mesmos, que apontavam os erros do presidente, a gente passou quantos anos? 5 anos fazendo isso. Desde que ele vendeu-se já durante a campanha, que a gente até você era bolsonarista, não, a gente apoiou o Cabo Daciolo, que foi outra decepção também, né? Falso profeta. Mas a gente já apoiou o Cabo Daciolo, fomos criticados, perdemos inscritos, perdemos engajamento, mas não tem nada não. Deus sempre dá um jeito. Então a gente foi, falamos a verdade, e essas pessoas nos atacaram outros youtubers que agora fez a diferença, né? Eu fico pensando, será, ó, aqui nesse caso, né? Você vê menos de 2 milhões. Você vê um Nando Moura, quantos milhões o cara tem? 8 milhões, 10 milhões, nem sei. Mas será que se conversasse com o cara dele, assim como fizeram com o Sérgio Moro, né? Que foi um cara que também ficou muito revoltado com tudo que o governo fez com ele. Será que não teria dado para conversar com essa turma? Ó, pessoal, vem cá, ó, vamos conversar aqui, vocês têm muita influência. O Brasil precisa de vocês, não é o Bolsonaro, é o Brasil. Mas não, né? Cuspiram na cara do povo, ficava atacando aqui nós mesmos. Ah, vocês são esquerda incubada e não sei o que, não sei o que. Se esse pessoal, esses petistas de verde e amarelo tivessem cobrado ao seu presidente, hoje o Brasil estaria salvo dessa praga que se chama PT. Porque isso aqui, meu irmão, não é o candidato Lula. O Lula pode falecer amanhã. A idade que ele já tem, ninguém sabe o dia de amanhã, né? Deus é que sabe quantos dias nós temos ainda de vida. Só ele sabe. Ele pode até viver mais do que eu, mas o cara tem quantos anos já? Vamos ver aqui, até eu nem sei, né? Vamos ver aqui quanto é que tem esse camarada. Nem mostra, né? Mas 77 anos de idade, ó, né? Então cada dia é lucro de vida. Ele pode falecer, como eu posso falecer, qualquer um de nós. Mas é um plano de governo, o PT é um plano de governo. O Lula é só como se fosse um apresentador de um programa. Você viu, o Gugu não saiu do SBT antes de falecer, o Domingo Legal continuou. Que é independente dele estar lá ou não. Então o plano que Lula quer para o Brasil é independente dele próprio. É um plano de governo que está implementado aqui nos nossos vizinhos. Argentina, Chile, Venezuela. Você acha que nós não vai acontecer a mesma coisa se vai ser implementada aqui as mesmas medidas? É lógico que vai. As pessoas não entendem que a elite, ela trabalha colocando uns contra os outros. Ela tem a sua forma de agir. E quando eu falo a elite, é a elite global. Aqueles planos que são internacionais. E que os candidatos são usados como marionetes. Isso aí a gente explica o tempo todo aqui nos nossos vídeos. E é uma burrice muito grande achar que os dois trabalham da mesma forma. Cada um tem sua maneira de operar. E um é mais rápido, o outro é mais lento. O fim a gente sabe qual é. Mas aí é a questão da estrada. Então aqui você vê a baderna que estão fazendo os caminhoneiros, né? Não são todos, é uma minoria mesmo, gato pingado, né? Que está tentando aí pela força. E o que vai acontecer com esse pessoal, eu já digo, é prisão e multa, que vai ter que vender os caminhões para pagar. É isso que vai acontecer, até porque o próprio Bolsonaro tirou o direito de as pessoas fazerem greve. Fez vista grossa, vários governadores bolsonaristas tornaram você parar no acostamento crime, né? Então o próprio Michel Temer tomou essa medida e foi mantida por esse governo. Então não acho que esses caras aqui, né, vão conseguir fazer alguma coisa. O que eles vão conseguir é levar uma multa maior do que eles têm de valor para pagar e ficar quietinho, talvez depois, se forem presos, gravarem vídeo pedindo perdão. É isso aí que vai acontecer, porque não é assim que se faz as coisas. Isso aqui é baderna, família. Você vê que não tem diferença do MST tocar fogo em rodovia, não deixar o povo passar.
Isso é coisa de sem vergonha. Isso aqui não tira essa camisa, é como um tropa de elite dizer, tira essa camisa, você não merece usar. Agora o que a gente tem que fazer, meus irmãos, não é pedir intervenção militar, porque até o Renato Russo, né, da Legião Urbana, já falava, general de 10 estrelas que fica sentado com aquilo na mão. Vários desses generais estão muito satisfeitos com a forma de governar da esquerda e não vão mover um dedo. Entendam isso. É por isso que é esse silêncio do Bolsonaro, ó, tá? Aqui, ó, outra matéria, ó. 4 horas depois, após o resultado, né, Bolsonaro mantém silêncio sobre vitória de Lula da eleição. Tradicionalmente, candidatos derrotados fazem declaração pública sobre o resultado da eleição. Lula disse que Bolsonaro ainda não tinha ligado para ele até as 23h45 desse domingo, ou seja, né, o Lula ainda debochando aqui, ó. E a culpa é dele, né? Ele vai pagar aí pela a sua própria covardia. Então aqui, meus irmãos, já tá aí, ó. Triste ver isso, né, família? Meu Deus do céu. Isso aí não é lugar de fazer greve, não. Vai lá pra Brasília, né? Tá vendo, cara? Então você vê aí. Esse pessoal, primeiramente o próprio Bolsonaro. Esse carinha aqui é o maior culpado pela a votação de Lula, né? A volta de Lula. E o segundo é esse povo aí, que ao invés de gastar metade, 10% só dessa energia, cobrando ao seu presidente para que ele não fizesse o que fez, ficam aqui, né? Agora querendo fazer baderna. Então, meus irmãos, vamos guardar nossa energia, né, para a gente fazer o que é possível dentro da democracia, dentro da lei e da ordem, fazer a nossa parte para impedir as coisas que vão vir aí, que vão ser propostas. Inclusive, eu creio que o próprio Bolsonaro falou isso no debate, né, que o PT tinha um memorando lá, uns planos de governo, onde ele seria preso. E isso é necessário mesmo. Não há governabilidade. Você vê que a própria votação mostra isso, né? Você vê aqui, ó, né? Tantas aqui, ó, tá vendo? A diferença é tão pouca de votos. Não vai ter governabilidade para ele se a imagem do Bolsonaro for mantida como está. Ele ia ser uma posição muito forte. Então o que é que o Lula precisa fazer? Usar a mesma tática que o Bolsonaro usou. É procurar os crimes do outro, né, para prendê-lo e fazer as pessoas terem vergonha, como foi o caso. As pessoas tinham vergonha de defender o PT, porque logo era associada a criminoso, a apoio a bandido. Então o Lula vai fazer a mesma coisa com o Bolsonaro em menos de um ano. O Bolsonaro precisa ficar preso ou foragido, né? Não sei se ele vai ter coragem de realmente enfrentar a justiça de frente. Essa justiça feita por quem você já sabe, né? Esses ministros que estão aí, que é outro ponto, outro calcanhar de Aquiles para o Brasil, né? Não vou mais além, até porque agora a coisa mudou totalmente. A censura vem aí, a nossa opinião será criminalizada. Inclusive, eu temo o direito de protestar. Então eu acredito que o Lula vai, como já o próprio Bolsonaro denunciou aí, e a gente já vinha falando antes, né? Mas o próprio Bolsonaro denunciou no último debate, esse plano de Lula que era prender o Bolsonaro e os dele, né? Então eu acho que isso vai acontecer para criar esse sentimento também de vergonha em cima da ideia, porque esquece o Bolsonaro, mas a ideia conservadora de as pessoas terem o direito a se defenderem, né? Aí teve o caso do Roberto Jefferson, o caso da Zambetta também, que tudo isso vai ser usado aí para fechar clube de tiro. Vocês já sabem o que vem aí pela frente. A situação realmente tá difícil, mas maior do que tudo isso é Deus. A gente sabe que vai vir coisas difíceis aí, pelo que eu citei dos outros países, né, que tá aí. Nós não somos melhores do que ninguém, e se fizermos as mesmas coisas vamos ter os mesmos resultados, e é isso que vai ser feito aqui no Brasil. Tá aí a Argentina como prova, né, a inflação de 100%. Mas a gente tem que lembrar também que Deus abençoou muito essa terra, é um gigante, não é qualquer um que pode quebrar ele assim de uma hora para outra. É fato que a gente ainda tá pagando a dívida que esses caras fizeram, mas eu acredito que muita coisa também pode ser feita, família. Vamos ter fé, vamos ter esperança, né, vamos ter fé em Deus. É isso. Vou encerrar o vídeo por aqui. Agradeço mais uma vez a vocês que me honram com a sua presença. E só agradecer, família. Então, como eu disse pra vocês, não fiz vídeo. O Davi fez um vídeo de vitória do Bolsonaro, outro de vitória de Lula. Não. E se a pessoa tiver humildade pra ouvir o que eu falei, já dia 25, vai se espantar até, né? Quem não acredita em nada de espiritualidade vai ter um espanto por coisas que a gente falou, até de debate que ainda nem tinha acontecido, né? Então é isso, família. Fiquem todos com Deus. Agradeço demais a sua presença
Que Deus salve cada um de vocês e proteja a nossa nação. E agora é conscientizar as pessoas para nos unirmos no que é certo e esperar a hora certa de agir. Não é assim fazendo baderna, desrespeitando a lei e afetando outras pessoas que não tem nada a ver. Você vê num movimento desse aqui, as pessoas cansadas já à noite, né, querem chegar à sua casa e não podem passar porque... Por quê? Né? Porque tem justamente os caras que promoveram a idolatria que não estão satisfeitos. Não é assim que se resolve. Certo, família? Então é isso. Fiquem com Deus. Um abraço. A gente segue junto.